Bora família para as notícias de hoje. Brasileiros movimentam 17 bilhões de reais em criptomoedas. Banco Central quer intensificar a regulação de criptos no Brasil após aumento do uso. Ibovespa sobe 1,23%. Dólar cai 0,16% e fecha o dia a R$ 5,03. PIB dos Estados Unidos com divergência sobre próximos passos. A Associação Brasileira de Bancos formará consórcio para participar do piloto do Real Digital. Essas são as notícias do dia no seu canal digital. Bora pro vídeo. Dados de PIB dos Estados Unidos são recebidos sem surpresa por analistas. A divulgação do PIB dos Estados Unidos foi recebida sem surpresa. Os dados vieram dentro das expectativas da Refinitiv, com alta anualizada de 2,1% no segundo trimestre de 2023. Em relatório sobre os números divulgados, o Citi considerou que o crescimento ainda é resistente e a inflação é vista como elevada. Para o banco, isso enfraquece possíveis argumentos para fim da alta de juros pelo Fed. Para o Morgan Stanley, a indicação é contrária, uma vez que a instituição aposta na desaceleração da economia para o quarto trimestre de 2023. Na análise, o Citi destacou que consumo, em especial de serviços, foi revisado para baixo com a incorporação de mais dados de gastos com serviços, enquanto o investimento foi revisado para cima. Ainda que o cenário não traga mudanças com o contexto ainda presente de atividade econômica resistente à alta inflação, o Citi destaca que os dados explicam que os dois argumentos contrários a maiores aumentos de juros pelo Fed se tornaram menos convincentes com a divulgação de hoje. Na análise do Morgan Stanley, a expectativa é que haja uma queda no crescimento do PIB do quarto trimestre, motivada pela possível paralisação do governo em outubro e a continuidade de greves iniciadas no verão. O crescimento mais fraco, refletido nas revisões, mostra que as taxas de juros mais altas estão funcionando mais do que se pensava anteriormente. E são mais evidências de que acreditamos que o Fed fez o suficiente. E não aumentará as taxas ainda mais este ano, analisa o banco. Ronaldinho Gaúcho terá sigilo bancário quebrado por envolvimento com pirâmide. A CPI investiga Ronaldinho pela participação como garoto propaganda da 18K Ronaldinho. De acordo com o Ministério Público Federal, a referida empresa operava como um esquema de pirâmide. A 18K prometia um rendimento diário de 2% a partir de supostos investimentos em criptomoedas, mas muitas pessoas foram lesadas pelo esquema. No fim de agosto, Ronaldinho Gaúcho prestou depoimento à CPI e negou ser fundador ou sócio da 18K Ronaldinho. Eu nunca fui sócio da empresa. Os sócios de tal empresa são os senhores Rafael Horácio Nunes de Oliveira e Marcelo Lara Marcelino. Eles utilizaram indevidamente meu nome para criar a razão social dessa empresa, disse ele. Como justificativa para a quebra dos sigilos, o deputado Ricardo Silva afirmou que a empresa 18K Ronaldinho promoveu a ideia de retornos financeiros de até 400% ao ano. Além disso, ressaltou que existem mais de 300 queixas no Reclame Aqui de investidores lesados pela empresa. A Associação Brasileira de Bancos formará consórcio para se candidatar a participar do piloto do Real Digital. A associação anunciou que pretende viabilizar a criação de um consórcio para que instituições financeiras associadas possam se candidatar a participar dos testes que o Banco Central desenvolverá sobre o Real Digital. A divulgação ocorreu na abertura do evento Tokenização de Ativos, uma nova onda, promovido pela própria ABBC, na quinta-feira, 4, na sede do BC, em São Paulo, com apoio da KPMG e do Banco Central. O programa piloto do Real Digital fará testes de emissão, resgate e transferência dos ativos na plataforma, bem como avaliará os fluxos financeiros decorrentes de eventos de negociação. A presidente da Associação Brasileira, Silvia Scorsato, ressaltou que a intenção do consórcio é possibilitar maior diversidade na participação de instituições. O diretor de Inovação e Serviços da ABBC, Euricil Murari, explicou que a proposta também visa utilizar a associação como um nó da infraestrutura necessária para o ambiente e, assim, otimizar recursos, dar viabilidade e oportunidade às associadas. Brasileiros movimentam 17 bilhões de reais usando stablecoins, aponta a Receita Federal. Em julho, brasileiros movimentaram 18,8 bilhões de reais através de criptomoedas, apontam dados da Receita Federal. O volume é 11,4% menor em comparação ao mês anterior. As negociações com o USDT representaram 81,6% do volume movimentado em julho, que também foi o mês com o menor volume negociado de Bitcoin. No Brasil, as stablecoins dominam de forma absoluta as movimentações com criptoativos. O Tether USD foi responsável, em julho,
por movimentar 15,3 bilhões de reais. O montante é 81,6% do total. A stablecoin USD ficou com o segundo maior volume movimentado, totalizando 838 milhões de reais. E a terceira mais utilizada pelos brasileiros foi a BRZ, que diferente do USDT e do USDC, é um ativo ligado ao real. Em julho, as negociações com BRZ somaram 641 milhões de reais. O volume combinado das três stablecoins mais utilizadas pelos brasileiros é de 16,86 bilhões de reais, representando 90% de todo o volume negociado em julho. O menor volume de Bitcoin negociado em 2023 foi registrado no mês de julho. Ao todo, investidores brasileiros movimentaram 737 milhões de reais em BTC, montante que é 26,3% menor em relação a junho. Além disso, julho sedimenta um dado interessante: pelo quarto mês consecutivo, o Bitcoin Gold, BTG, esteve entre os ativos digitais mais negociados por brasileiros, nos dados da Receita Federal. Ao todo, 10,37 milhões de reais foram negociados em BTG em julho. Em 2021, um pico no volume negociado do Bitcoin Gold foi registrado, após investidores confundirem a sigla do ativo com ações do banco BTG Pactual. Por isso fica sempre a dica: antes de investir em qualquer negócio, estude, busque informações confiáveis, onde se planta se colhe. Banco Central quer intensificar a regulação de criptomoedas no Brasil após aumento de uso. O Banco Central quer apertar a regulação sobre as stablecoins. Isso porque os brasileiros estão usando massivamente essas criptomoedas estáveis lastreadas em moedas fiduciárias como o dólar, por exemplo, de acordo com dados recentes da Receita Federal. As negociações envolvendo a USDT, maior stablecoin do mercado, representaram 81,6% do volume total movimentado em julho. Ou seja, os brasileiros movimentam mais ativos digitais estáveis do que Bitcoin, por exemplo, a maior criptomoeda do mercado. Diante disso, o presidente do Banco Central do Brasil, Roberto Campos Neto, disse que pretende endurecer a regulamentação de ativos digitais no país e aumentar a fiscalização de plataformas de criptomoedas. Segundo ele, o objetivo é evitar evasões fiscais e outras atividades ilícitas por meio de criptomoedas. E aí, já comprou sua parcela de Bitcoin hoje, ou vai deixar o suor do seu trabalho em real, uma moeda baseada na palavra de políticos, um bando de mentirosos, e que só se desvaloriza a cada ano que passa? Faça sua escolha, as janelas de oportunidades estão se fechando, ou você acredita no pai dos pobres, o Nine, não se sabe quando teremos uma oportunidade como esta novamente, como uma pandemia e uma guerra, quebradeira de bancos, empresas e desvalorização de ativos. Estude, procure a salvação do suor do seu trabalho que se chama dinheiro e invista, mesmo que seja pouco, compre Bitcoin. Quem não tem Bitcoin na carteira é louco. Então é isso, família. Se você ficou até aqui, deixa aquele like, se inscreve no canal e ativa as notificações para mais conteúdos como este.